Aqui para deixar a correção da primeira avaliação de Lógica 2, né, para a turma de 2023.2. Né? Apesar dessa avaliação ser de Lógica 2, o tema ainda é de Lógica 1, é tipo de uma revisão, né? Então vamos lá. Então a primeira questão é para saber se a seguinte fórmula é uma tautologia. Será que ela é uma tautologia? E a ideia é que os alunos respondessem essa questão utilizando tanto tabelas de verdade quanto tableaus, né? Então a fórmula é essa daqui, não é o caso de A ou B, implica A, né? Intuitivamente isso aí não é uma tautologia, tá? Por quê? Porque se A e B forem ambos falsos, né, essa disjunção aqui vai ser falsa, a negação dela vai ser verdadeira, né? Então você vai ter um antecedente verdadeiro e o consequente falso, né? Porque A é falso. Mas vamos mostrar isso daqui utilizando as tabelas, né? Eu tenho duas fórmulas atômicas apenas, que é A e B, de modo que minha tabela ela vai conter 4 linhas, né? Então, a tabela fica mais ou menos assim, né? Vamos preencher aqui a parte do A, a parte do B, né? Vamos começar aqui fazendo a tabela da disjunção, né? Dessa fórmula que está aqui no parênteses do antecedente, né? Porque a gente precisa saber o valor dela, para saber o valor da negação dela, para saber o valor do antecedente. O valor do consequente aqui a gente já tem, né? Que é A. Ele está aqui, né? Mas eu vou só copiar aqui para evitar me atrapalhar. Né? A ou B, como é que fica a tabela? V, V, F, né? A ou B só é falso quando ambos A e B são falsos. Aí isso ocorre somente na última linha da tabela. A negação de A ou B simplesmente flipar os valores, né? O que está verdadeiro eu boto falso, o que está falso eu boto verdadeiro. Então agora eu quero saber o valor de verdade desse condicional, cujo antecedente é essa negação e o consequente é o A. Né? E esse condicional só vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Nas 3 primeiras linhas, o antecedente é falso, então o condicional é verdadeiro. Na 4ª linha, o condicional é falso. Ou seja, não é uma tautologia, né? Porque para ser uma tautologia, precisaria ser verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade. Mas ela é falsa na última linha, né? Então agora vamos mostrar a mesma coisa a partir de tabuleau semântico, né? Como o tabuleau semântico, ele só consegue... O que o tabuleau semântico calcula é simplesmente se determinado conjunto de fórmulas é consistente, né? Se ele fechar é porque não é. Se ele tiver algum ramo aberto é porque é. Para eu saber se isso aqui é uma tautologia, utilizando o tableau, eu vou fazer o tableau da negação dessa fórmula, né? Porque se o tableau fechar, a negação dessa fórmula é uma contradição, né? Ou seja, é inconsistente consigo mesmo, já que só tem uma fórmula aqui de premissa, né? Se ele ficar aberto, então a negação disso aqui não é uma contradição. Se a negação disso é uma contradição, isso aqui é uma tautologia, porque toda tautologia tem uma negação que é contradição e vice-versa, né? Então, a premissa do meu tableau é a negação da fórmula que eu quero avaliar, né? Preste atenção, tem que ter esses parênteses externos, né? Porque a negação está negando a fórmula toda, né? Você não tem uma dupla negação no começo, né? Você tem uma negação que... Essa primeira negação aqui ela está negando essa fórmula toda, e essa segunda negação aqui está negando essa fórmula aqui só, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a negação de um condicional. Quando é que um condicional é falso? Um condicional é falso quando o antecedente é verdadeiro. Qual é o antecedente dele? É esse daqui. Ou seja, quando isso é verdadeiro, né? Então, muita gente aqui, porque a regra diz quando o antecedente é verdadeiro, colocou A ou B. Não, mas o antecedente não é A ou B. O antecedente é não A ou B. É quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Né? Essa fórmula aqui eu já expandi. Essa daqui ela já é terminal, não tem mais o que fazer. Eu tenho que expandir essa daqui. Quando é que uma disjunção é falsa? Né? Quando ambos os disjuntos são falsos. Né? Então,
não há, e eu tenho não V. Pronto. Essa fórmula e essa são terminais. Não tem mais o que eu fazer aqui. O tabu está completo, mas ele não fechou. Por que ele não fechou? Porque ele não tem no mesmo ramo A e não A, ele não tem no mesmo ramo B e não B. Então, se esse tabu não fechou, quer dizer que essa fórmula aqui, que está no 1, ela não é uma contradição. Mas essa fórmula que está no 1, ela é a negação da fórmula que a gente está avaliando. Se essa fórmula não é uma contradição, a fórmula que a gente está avaliando não é uma tautologia, né? Então, tanto por tabela quanto por tablô, concluímos que essa fórmula não é uma tautologia, tá? Isso aqui é a questão 1. Vamos para a questão 2. A questão 2 é para saber se determinada fórmula é... Vou apagar assim, ó, para eu não precisar fazer a tabela toda. A questão 2 é para saber se determinada fórmula é uma contradição. Então, contradição... E qual é a fórmula que a gente quer saber se é uma contradição? Não há, se somente se, A e B. Né? Intuitivamente não é uma contradição, tá? Mas vamos mostrar. Não há, se somente se, A e B. Beleza. Não há aqui, é só vou inverter os valores de A, né? Então aqui fica F, F, V, V. A e B são verdadeiros quando ambos A e B são verdadeiros, que é na primeira linha, nas outras linhas fica falso. E aqui, simplesmente, eu vou fazer o bicondicional. Quando é que o bicondicional é verdadeiro? Quando o que está dos dois lados do bicondicional são ou ambos verdadeiros ou ambos falsos, né? Quando os dois lados do bicondicional têm o mesmo valor de verdade. Aqui eu tenho F e V. É o mesmo? Não. De modo que isso aqui é falso. Aqui eu tenho F e F. Então aqui é verdadeiro. Aqui eu tenho V e F, falso. Aqui eu tenho V e F, falso. Tá? Aqui é a resposta. A tabela do bicondicional. É uma contradição? Não. Porque olha essa linha aqui, ó. Nessa linha é verdadeira. Então isso aqui não é uma contradição. Aí como eu vou usar o tablô para saber se isso aqui é uma contradição, vou fazer o tablô dessa fórmula mesmo. Não da negação dela. Porque o tablô consegue dizer se essa fórmula é uma contradição. Então beleza. Qual é a fórmula? Não há, se somente se, A e B. Né? Quando é que um bicondicional é verdadeiro? Né? Porque aqui o bicondicional está sendo afirmado, né? O antecedente dele está negado. Mas é diferente disso aqui. Ó. Se eu tivesse parênteses aqui, o bicondicional estaria sendo negado. Mas aqui não. Aqui o bicondicional está sendo afirmado. Então, esse bicondicional ele é verdadeiro em duas possibilidades, né? Ou quando tanto o antecedente quanto o consequente é verdadeiro, ou quando tanto o antecedente quanto o consequente é falso. Então aqui eu vou colocar primeiro a possibilidade de ambos serem verdadeiros. Essa aqui é uma possibilidade do bicondicional ser verdadeiro. E aqui eu vou colocar as possibilidades deles serem ambos falsos, né? Dupla negação. E aqui não, A e B. Ou ambos são verdadeiros, ou ambos são falsos. Aqui, se eu tenho... Quando é que... Então, ó, aqui eu já expandi, aqui é terminal. Aqui eu posso eliminar a dupla negação, né? Vamos ver se precisa, às vezes não precisa. E aqui eu tenho A e B. Quando é que A e B é verdadeiro? Ora, quando tanto A... pronto, aqui eu já tenho... Aqui eu poderia colocar quanto B, né? Mas aqui, de qualquer forma, eu tenho um A e tenho não A. Então aqui eu já posso fechar. Esse ramo aqui, esse lado do tablô, está fechado. Eu encontrei uma contradição. Foi A e não A. Vamos ver o outro lado. Se o outro lado fechar também, isso daqui é uma contradição. Deixa eu até botar aqui 2, né? Se esse lado de cá fechar também, isso aqui é uma contradição. Se ele não fechar, não é. Obviamente ele não vai fechar, né? Porque a gente já viu ali pela tabela que não é uma contradição. Mas vamos fazer. Né? Então aqui eu tenho o não A. Bora expandir ele, né? Botar aqui logo A. Só falta expandir essa fórmula. Quando é que uma conjunção é falsa? Ou quando um antecedente é falso, ou quando o consequente é falso. Esse ramo aqui fecha, certo? Porque nesse ramo eu tenho não A e tenho A.
Já esse ramo aqui, ele não fecha, porque veja, o que eu tenho nesse ramo? Eu tenho não B, tenho A, tenho não é o caso de A e B, tenho não A e tenho a fórmula, não tem nenhuma contradição. Então esse ramo aqui, ele está aberto, o que quer dizer que essa fórmula aqui não é uma contradição, né? Então a resposta aqui também é que não é. A gente viu isso usando tabela e usando tabulas. Tá, então vamos para a terceira questão. A terceira questão é para saber se um trio aqui de fórmulas é consistentes. Elas são consistentes, ou seja, existe uma interpretação, né, uma atribuição de valores de verdade para as proposições atômicas em que todas elas são verdadeiras, ou seja, existe uma linha da tabela de verdade em que todas elas são verdadeiras. Então a pergunta aqui é: consistente? Consistentes, né? São mais uma fórmula. Quais são as fórmulas? A, B implica não A, e B e não A. Não é? B e não A. Isso aqui, ela é inconsistente, né? Porque se eu tenho B e não A, eu tenho não A. Então eu tenho A e não A aqui. Então elas são inconsistentes. Mas vamos fazer a tabela para mostrar. Então a primeira fórmula é essa daqui. Já está a tabela pronta, não tem o que eu fazer, né? A segunda é B implica não A. Vamos fazer. Qual é a tabela de não A? F, F, V, V. Né? Eu vou copiar o B aqui só para ficar mais fácil. V, se V, então F, dá F. Depois dá V, V e V. Né? A outra fórmula é B e não A. Novamente, não A, vou copiar aqui. E o B eu vou copiar aqui também. Não precisa, né? Mas para ficar mais simples. Então aqui fica F, aqui fica F, aqui fica V e aqui fica F. Beleza, eu fiz a tabela, mas aqui ainda não terminou o trabalho, né? Eu preciso saber se tem alguma linha em que A, se B então não A e B e não A, essas três fórmulas são verdadeiras. A primeira linha, você vê que essa fórmula aqui é falsa. O A é verdadeiro, mas se B então não A é falso. E B e não A também é. Mas não precisa, né? Já tendo uma falsa é suficiente. Vamos para a segunda linha. O A é verdadeiro. O se B então não A é verdadeiro. Mas essa daqui é falsa. B e não A. Na terceira linha, o A é falso. E na quarta linha, o A é falso. Né? Então não tem nenhuma linha na tabela em que todas essas proposições são verdadeiras. De modo que elas não são consistentes. Elas são inconsistentes. Tá? Como é que eu vou fazer aqui como é que é aqui meu tabu? O tabu é o tabu normal dessas fórmulas, eu não vou negar nenhuma, vou colocar só elas, e se ele fechar, é porque essas fórmulas são inconsistentes. No caso aqui, nosso tabu tem que fechar, né? Porque a gente já fez a tabela ali e viu que elas são inconsistentes. De modo que a gente tem que achar o mesmo resultado com o tabu. Beleza. O A aqui já está expandido no máximo, né? Não tem nada que eu possa fazer. Aqui tem um pouquinho de esperteza, tá? Se eu fosse fazer na ordem, a outra forma que eu ia expandir seria se B então não A. Poderia fazer? Poderia, não está errado, né? Só que eu ia fazer aqui uma ramificação sem necessidade, porque eu já posso expandir essa última fórmula aqui e já encontro a contradição. Né? Quando é que essa conjunção aqui é verdadeira? B e não A. Quando B é verdadeiro e não A é verdadeiro. Mas olha, pronto, eu posso fechar, porque aqui só tenho, eu não ramifiquei nada, né? Eu não expandi essa fórmula, não ramifiquei nada e eu já encontrei a contradição. Então não preciso ramificar, tá? Se eu tivesse feito a fórmula 2 primeiro, aí eu ia ramificar e depois quando eu... Né, vou fazer assim agora, só para vocês verem. Se eu tivesse expandido a fórmula 2 primeiro. Entendeu? Vai achar mesmo o resultado, só vai ficar maior, né? A gente não quer ficar fazendo trabalho. O A aqui já tá expandido no máximo, né? Quando é que esse condicional é verdadeiro? Quando é que o condicional é verdadeiro?
ou quando o antecedente é falso, quando o consequente é verdadeiro. Aqui, né? Aqui já fecha, né? Porque aqui eu tenho não há e tem um A lá no 1. E aí agora quando eu for expandir isso aqui, na verdade eu vou precisar expandir só aqui mesmo, né? Vai ficar B e aqui já fecha, né? B e não há. Aqui já fecha com os dois, né? Então, qualquer forma, deu o mesmo resultado. Se aqui essas fórmulas são consistentes, não, né? Beleza, vamos para a próxima. Aqui eu nem botei aqui. Essa daqui era a questão 3, tá? Vamos para 4. A 4 é para saber se determinado trio de fórmulas são inconsistentes, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa da 3, né? Só que eu quero saber não se elas são consistentes, mas se elas são inconsistentes. Então eu vou apagar aqui que eu sempre pulei, né? Escrever de novo. S. Aí aqui tentar 4 inconsistentes. Agora, quais são as fórmulas que eu quero saber se são inconsistentes? É só repetindo, o resultado da 3 é que elas não são consistentes, ou seja, na 3 elas são inconsistentes. Vamos ver se as da 4 também são inconsistentes. Se A, então B. Essa daqui tem 8 linhas, né? E C ou não há. Beleza, então eu tinha deixado aqui a tabela. Não vai adiantar porque essa tabela aqui tem 8 linhas. Porque eu tenho 3 proposições atômicas, né? Que no caso é A, B e C. Então aqui eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que aqui. Tem que fazer uma tabela maiorzinha, né? Como é que fica aqui? V, F, né? Fiz muito grande. Aqui fica V, F, F. E aqui fica VF, VS. Fiz o F aqui que nem minha cara. VF. Beleza. Vamos lá. Se A, então B. Quando é que isso aqui é falso, gente? Quando A for verdadeiro e B for falso. Aqui é verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. E aqui é tudo verdadeiro porque o A é falso. A ou C. Quando é que isso aqui é falso? Quando ambos A e C são falsos, né? A primeira linha tem o verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. E a última fórmula é C ou não há. Né? Aqui vou fazer a tabela do não há para não correr perigo, né? São 4 Fs. E depois 4 vezes. C. Eu vou copiar o C aqui também para ficar bem fácil de ver. C ou não há. Então isso aqui é falso quando ambos forem falsos. Aqui eu tenho verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então vamos ver. Será que elas são inconsistentes? Não é? Aqui, gente, a gente já vê que não. Muito rapidamente. Porque aqui na primeira linha, ó, verdadeiro. Então aqui eu já tenho uma linha em que todos são verdadeiros. Então a primeira linha já mostra que elas são consistentes. Mas não é as únicas linhas, né? Essa daqui, ó. Essa linha aqui também, ó, eu tenho verdadeiro. E essa linha aqui também eu tenho verdadeiro. Então elas são consistentes. Tem 3 interpretações de A, B e C em que todas as 3 fórmulas são consistentes. Então vamos fazer o tablô, né? Como eu quero saber se isso aqui é inconsistente, eu vou fazer o tablô dessas fórmulas mesmo. Né? Se ele ficar aberto, é porque elas são consistentes. Ele tem que ficar aberto, né? Porque essas fórmulas são inconsistentes. Porque pelo menos tem 3 interpretações que elas são todas verdadeiras. Então nosso tablô aqui ele tem que ficar aberto. Mas vamos fazer. Se A, então B. A ou C. A ou C ou não há.
Perceba que todas as regras aqui, elas são regras de ramificação. Então não tem muito o que fazer, né? Então vamos pegar a primeira aqui. Quando é que se A, então B é verdadeiro? Ou quando A é falso, ou quando B é verdadeiro. Então vamos para a segunda. A ou C. Aí aqui, quando eu for expandir, eu tenho que expandir nas duas, porque eu tenho dois ramos abertos. Eu vou ter que continuar meu tabuleiro nos dois ramos que estão abertos. Né? Então aqui eu tenho que fazer, ó, expandir aqui e expandir aqui. Então 6, quando é que A ou C é verdadeiro? Quando A é verdadeiro ou C é verdadeiro. Quando A é verdadeiro ou C é verdadeiro. Aqui a gente já tem que olhar porque já tem ramos que a gente pode fechar. Esse daqui a gente pode fechar. Esse outro aqui não, esse ramo aqui não tem contradição, aqui não tem, aqui não tem. Então quando eu for expandir, agora eu tenho que expandir nos 3. Quando é que C ou não A é verdadeiro? Que é o 10, né? Ou quando C é verdadeiro, ou quando 11 não A é verdadeiro. Aqui eu já vi, ó, que tem aqui esse ramo aqui, eu já fiz todo, ele tá aberto. Então eu já sei que esse daqui não vai fechar, tá? Mas eu vou fazer aqui 12 quando C é verdadeiro, 13 quando não A é verdadeiro, 14 quando C é verdadeiro, 15 quando não A é verdadeiro. Então aqui eu tenho vários ramos que não fecharam. Né? Então daqui eu já sei que essas fórmulas são consistentes. Então a resposta aqui também não. Então da questão 1 até a 4, a resposta não foi sempre não. Vamos para a última questão, que é para saber se determinado argumento é válido. Né? Eu vou parar aqui porque eu já sei que é uma tabela de 4 linhas só. Né? E esse argumento, gente, é um argumento famoso, né? É o modo Stollings. Né? Se A, então B, não B, logo não A. Então esse aqui é um argumento famoso e é um argumento válido, tá? Mas a gente pode mostrar a validade dele aqui, é bem fácil de mostrar. É mais fácil. A questão mais difícil aqui talvez foi essa 4 aqui mesmo, né? A 5 é válido. Qual é o argumento? As premissas são se A, então B, não B, logo não A. Esse aqui é o modo Stollings. Como é que eu sei que um argumento é válido? Utilizando tabela, né? Vou fazer a tabela de todas essas fórmulas. E se o argumento é válido, então não vai haver nenhuma linha da tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Se houver uma linha da tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento é inválido, tá? Algumas pessoas se confundem achando assim, se tem uma linha que as premissas e a conclusão é verdade. As premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira, já basta para o argumento ser válido. Não, tá? Se eu tenho uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira, e eu tenho outra linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido, tá? Por quê? Nesse caso, as premissas são consistentes com a conclusão. Mas o argumento não é válido no sentido de que as premissas não forçam a conclusão, né? A conclusão não se segue das premissas. E aqui como é que fica? VF, né? Porque aqui eu tenho FV, ou VF. Então fica VF, VV. O não B fica não... contrário de V é F, né? V, F, V. E o não A fica F, F, V, V. Beleza, então essa aqui é premissa, né? Essa aqui é premissa, essa aqui é conclusão. Na primeira linha, não é uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Porque essa linha aqui, essa premissa é falsa. Nessa linha, essa premissa é falsa. Nessa linha, essa premissa é falsa. Então, a única linha em que ambas as premissas são verdadeiras é a quarta. Mas nessa linha, a conclusão também é verdadeira. Então, esse argumento é válido, tá? Quando for fazer isso aqui para um tablô, né, precisa de um pouco de pensamento. Né? O tablô, ele não mede validade, ele mede consistência. Então, o ponto é esse. Se determinada conclusão se segue de um conjunto de premissas, isso quer dizer que a negação da conclusão é inconsistente com aquele conjunto de premissas. Então, eu vou fazer o tablô da seguinte maneira.
as premissas ficam iguais, né? E eu vou usar a negação da conclusão. Se essas proposições aqui não forem consistentes, ou seja, elas serem impossíveis de ocorrer ao mesmo tempo, isso quer dizer que a conclusão se segue das premissas, tá? Então aqui, ó, essa daqui ela tá final, né? E aí a única que eu tenho para coisar é a primeira. A única que eu tenho para expandir é a primeira, né? Quando é que esse condicional é verdadeiro? Ou como antecedente é falso, ou quando o consequente é verdadeiro. Pronto, acabou o tabu. Porque aqui, ó, ele já tem uma contradição, não há e não há, e aqui já tem uma contradição, B e não B. Pronto. O tabu fechou, quer dizer que essas proposições que estão aqui são inconsistentes, o que quer dizer que aquele argumento é válido, tá? Então a prova era só isso, tá bom? Então, corrijam aí. Se tiver algum erro de correção, falem comigo, né? Se quiserem alguma questão que vocês acharam que merecem mais pontos, falem comigo. Mas a partir de agora acabou essa conversa de cálculo proposicional. A gente vai começar agora com o cálculo de predicados de primeira ordem, tá bom? Então é isso, um abraço, tchau.